Olá, galera! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre funções trigonométricas. O estudo de funções trigonométricas é bem extenso, não tem como falar de todos os tipos aqui. Então vou restringir o estudo somente a esse tipo de função, a mais b seno de cx, e a gente vai ver como que o a, o b e o c influenciam no gráfico, beleza? Então aqui eu vou deixar o gráfico da função seno aparecendo para servir de parâmetro. E uma coisa que é importante, que eu também vou comparar, vai ser o valor do período. Ela é a menor parte do gráfico que não repete. A menor parte do gráfico que não repete começa aqui no zero e termina aqui, ó, um pouquinho depois do 6, né? Que é o 2π. Então, o período é o comprimento dessa linha vermelha, que é 2π. Então, esse é o período da função seno. E a gente vai ver qual dessas letras muda o valor do período, beleza? Outra coisa aqui que é importante saber é o seguinte, a amplitude. Ela vai ser a altura desse morro. E a gente vai ver qual dessas letras influencia na amplitude do gráfico. Vamos ver aqui o primeiro caso, o primeiro exemplo, g de x igual a 1 mais seno de x. Nesse caso, eu esqueci do b e do c, e o a estou considerando 1. Só para constar, ela pode ser escrita também dessa forma aqui. O a ele pode vir antes do seno, né, ou pode vir depois. Como é que vai ser o gráfico dessa função? O gráfico dela é esse de azul. O que aconteceu é que a gente transladou a função seno uma unidade para cima. Então, quando a gente soma com um número, a gente vai transladar o gráfico do seno verticalmente. Essa linha que vai aparecer na tela é chamada de linha média. Essa linha média é a linha que corta o gráfico da função g no meio, vamos dizer assim. Então, a linha média da função seno, que era de verde, coincide com o eixo x, né? É como se o eixo x cortasse o gráfico no meio. Então, a linha média aqui do gráfico da função g está aqui. Então, vamos ver o que acontece agora quando o a é igual a 2. O que vocês acham que vai acontecer? Quando a é igual a 1, subiu uma unidade. Quando a é igual a 2, o gráfico sobe 2 unidades. Vamos ver o que acontece quando a é negativo. A mesma ideia que acontece quando A é positivo também acontece aqui, né? O A pode aparecer depois do valor do seno ou antes, tá? Mas a função continua sendo a mesma. E o gráfico dessa função vai ser essa daí, né? Ou seja, quando A é positivo, o gráfico ele sobe, né? Ele é transladado verticalmente para cima. Quando A é negativo, ele é transladado verticalmente para baixo. Nesse caso, o gráfico desceu uma unidade. O período do gráfico não muda. Tá? Como você só translada o gráfico para cima ou para baixo, o período, que é a menor parte onde o gráfico não repete, continua sendo o mesmo. Então, o A ele não muda o valor do período. Então, agora a gente vai ver como é que o B influencia no gráfico. Esse é o gráfico da função g. O que essa função g faz é o seguinte, ele pega o valor do seno, que é o que está de verde, e dobra ela. Multiplicar por 2 é dobrar. Então, quando a gente multiplica a função por um número maior que 1, o que ele faz é esticar o gráfico verticalmente, beleza? Observe ainda que o período não mudou, tá? O período, que é a menor parte que o gráfico não repete, continua sendo o mesmo comprimento da linha vermelha. Tá?
Todo o resto do gráfico é uma colagem desse primeiro pedaço aqui. Então, o período da função não mudou, tá? Continua sendo de 2π. Uma coisa que mudou foi a amplitude. A amplitude é a distância da linha média, que é o eixo x, até o topo dela. Essa distância é mede 1. Então, a amplitude da função seno é de 1. No caso, quando você multiplica por 2, né, ela vai dobrar essa amplitude, na verdade. A amplitude agora vale 2 unidades, tá? Então aqui também mede 2. Então a amplitude da função g é de 2 unidades. Agora vamos ver o que acontece quando b é igual a 3, né? Quando b é igual a 2, a altura dela dobrou, né? O que acontece quando multiplicar por 3? Tá aí o que acontece, né? Ela vai triplicar a altura, né? Ela está pegando esses valores de verde e triplicando a altura delas. É isso que a função g está fazendo. E a amplitude, claro, né, triplicou a altura, né? Antes, a amplitude da função seno era 1, nesse caso agora a amplitude da função 3 seno de x vai ser 3. Então, o que esse b faz é mudar a amplitude da função, beleza? Ele não muda o período da função. O período da função continua sendo a mesma. Então a gente vai ver aqui agora nesse exemplo o que acontece quando o b é um valor entre 0 e 1. Beleza? Então aqui eu peguei o 0,5 como exemplo. 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2, certo? Você dividir 1 por 2 dá 0,5. Então, essas funções aqui são iguais. E quando você pega 1 e multiplica pelo seno de x, que é permitido, você vai obter essa outra escrita aqui. Então, essas três formas é da mesma função. São três formas de escrever a mesma função. Então, vamos ver o que acontece quando o b está entre 0 e 1. Observe que a amplitude diminuiu, né? Nesse caso, a amplitude caiu pela metade, tá? A amplitude da função seno era de 1, agora a amplitude dessa função que eu coloquei em y nesse caso, né? Ela caiu pela metade, ele vale 0,5. Beleza, gente? Bem, vamos ver agora o que acontece quando b é negativo. Quando b vale menos 1, você pode escrever a função dessa forma, menos 1 seno x, ou dessa forma, menos seno de x. É a mesma função. O que vai acontecer com o gráfico quando a gente multiplica ele por menos 1? Tá aí. O que aconteceu é o seguinte. Todos esses valores aqui de cima é positivo. Quando você multiplica por menos 1, você vai trocar o sinal. Por isso que veio parar aqui embaixo. Aqui também é a mesma coisa, né? Todos esses pontos verdes que estão aqui embaixo são negativos. Quando você multiplica por menos 1, vai trocar o sinal, que menos com menos é mais. Então, o que acontece? Ele vai subir. Então, a função g está invertido em relação à função do seno. Beleza? Então, aqui, se a gente fizer menos 2, menos 3, o que acontece é, além de inverter, ele vai duplicar ou triplicar o comprimento. Agora vamos ver como é que o c influencia no gráfico. Quando a gente multiplica esse x por 2, o que vocês acham que vai acontecer com o gráfico? Está aí. Ela ficou com mais ondinhas, na verdade, né? Quando você multiplica por 2, o gráfico se contrai em relação ao eixo x. E essa contração na horizontal vai mudar o valor do período, né?
período vai ser esse aqui, ó. Esse aqui que está mais destacado é o período da função em azul. Observe que quando você pega esse pedaço e cola aqui do lado, vai gerar esse outro pedacinho aqui. Todo o resto é uma colagem desse pedaço aqui. Na verdade, o que aconteceu com o período é que caiu pela metade. O período da função seno é de 2π. Então, o período da função g é π. É até estranho, né? Porque a gente está multiplicando o x pelo 2, né? Quando você multiplica aqui o argumento por 2, o período cai pela metade. Então, a relação é inversa, tá? Quando você aumenta aqui o valor do c, o valor do período diminui. Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. Nesse caso aqui, o c vale 1 sobre 2. Ficaria 1 sobre 2, né? 1 meio multiplicado por x, que daria esse resultado aqui, x sobre 2. Então, nesse caso, o c vale 1 sobre 2, 1 meio. Vamos ver agora, gente, o que acontece quando a gente divide esse x do argumento por 2. Já vimos que quando multiplica, né, o valor do período diminui. E quando divide, o que vai acontecer? Vamos ver o gráfico. Esse é o gráfico da função g. Nesse caso, ela esticou horizontalmente. Então, o valor do período também é modificado nesse caso. Observe que agora o período vai ser essa linha vermelha, né? Que vai ser a menor parte que o gráfico não repete. Então, o nosso novo período aqui vai ser 4π. Vai ser o dobro do que tinha. Então, quando a gente divide por 2, o valor do período ele dobra. E aqui eu estou colocando uma função em que aparece o A, B e o C, para a gente ver o que vai acontecer, né? O valor de A, ele translada o gráfico verticalmente, nesse caso ele vai subir com o gráfico uma unidade. Esse 2, ele vai esticar o gráfico verticalmente, vai aumentar a amplitude dela em 2 unidades. E esse 3 aqui que vai multiplicar, ele vai diminuir o período, né? O período vai cair para a terça parte do que tem agora. Ou seja, ela vai ficar com mais ondinhas ainda, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Então esse daí é o gráfico da função g. Ficou com mais ondinhas, beleza? Então, gente, aqui eu coloquei a linha média. Observe que o gráfico ele subiu uma unidade mesmo, né? Porque a linha média dele estava exatamente no eixo x e agora a linha média passa pelo 1. Então o gráfico subiu uma unidade. Observe também que a amplitude dela é de 2 unidades, né? Porque da linha média para chegar lá no topo, você tem que subir verticalmente 2 unidades. Então a amplitude desse gráfico vale 2, que bate com o valor de B, que é o que a gente já viu. E o C sendo igual a 3, significa que o período tem que cair para a terça parte. Vamos ver se realmente caiu. Então esse é o período da função g. Então essa é a menor parte da função g que não repete. Todo o resto, vocês podem ver que vai ser colagem dessa primeira parte aqui, ó. Todo o resto aqui é como se eu estivesse pegando essa parte e colando um do lado do outro. Beleza? Então, todas essas outras funções que tem essa cara é uma combinação dessas informações. O A, ele translada o gráfico
verticalmente, pode ser para cima ou para baixo, dependendo do valor de A. O que o B faz é mudar a amplitude do gráfico. Em outras palavras, né, ou ele estica verticalmente ou ele achata verticalmente. E o C, o que ele faz é comprimir o gráfico na horizontal ou esticar o gráfico na horizontal. Beleza, gente? Então, gente, é isso. Valeu!